E aí então Santo Afonso, em 1757, escreve uma regra de vida para os leigos. E aqui ele vai colocando alguns pontos sobre como nós devemos viver a nossa vida prática para manter a união com Deus. Então, vou seguir aqui um roteiro que Santo Afonso coloca aqui. Ele coloca, vamos ver aqui, 8 itens. 8 itens que nós devemos seguir, de preferência diariamente. E ele fala aqui, quem não conseguir fazer tudo diariamente, que tente fazer pelo menos a máxima quantidade de vezes possível durante a semana. Então, o primeiro ponto que ele coloca, de manhã, ao se levantar, fazer os atos de devoção próprios do cristão. Depois ele explica esses atos de devoção, eu vou ler para vocês. Todos os dias fazer pelo menos meia hora de oração mental. O que é oração mental? Se sentar, fechar os olhos e falar com Deus. Como um filho fala com seu pai. Falar tudo. Dizer para Deus o que você está sentindo, o que está bom, o que não está bom. Se você está com vontade de rezar, se não está. Como que está o seu dia, o que te aconteceu, as mágoas que você... Colocar tudo, despejar, abrir, derramar-se diante de Deus na oração mental. Depois da oração mental, Santo Afonso fala, o ideal é que se faça pelo menos 1/4 de hora, 15 minutos, de leitura de algum livro espiritual. Qual livro espiritual? Pode ser a vida de um santo, pode ser um comentário ao Evangelho, pode ser um livro de espiritualidade. Por exemplo, eu tenho aqui na mesa aqui, o livro pelas edições aqui da comunidade, o Glórias e Poder de Nossa Senhora das Lágrimas, que são as mensagens de Jesus e de Nossa Senhora para a irmã Amália. É um livro ótimo para a oração, porque são mensagens de Jesus e de Maria. Então, é um alimento espiritual. Então, Santo Afonso fala, meia hora de oração mental, 15 minutos de leitura de um livro espiritual, se possível, participar da Santa Missa diariamente. Se não for possível participar da missa diariamente, fazer a visita ao Santíssimo Sacramento e à Mãe de Deus, ir até o sacrário, conversar com Jesus, conversar com Nossa Senhora, pelo menos isso, se não é possível ir à missa. Rezar o rosário, quando ele coloca aqui rezar o rosário, na linguagem dos italianos, pregare il rosario, o que é isso aí? Na linguagem deles é rezar o terço, entendeu? Muita gente fala, nossa, mas tem que rezar o rosário, não vou ter tempo, não vou conseguir. É que lá eles não fazem essa distinção de terço e rosário, o rosário é o completo, o terço é a parte. Não, quando eles falam rosário, eles entendem o terço, então, pelo menos o terço, certo? Então, rezar o rosário, isso durante o dia. À noite, fazer um exame de consciência, já falamos bastante disso aqui no Lente, um ato de arrependimento dos próprios pecados e rezar a ladainha de Nossa Senhora. Então, basicamente, o que ele coloca? Vai ficar gravado isso aqui, nessa live, qualquer coisa, depois vocês voltem, assistam e anotem aí direitinho esses pontos. Então, ele coloca à noite fazer o exame de consciência, um ato de arrependimento e rezar a ladainha de Nossa Senhora. Fechar o dia rezando para Nossa Senhora. Depois, o segundo ponto que ele coloca, confessar-se e comungar o mais possível. E aí aqui ele coloca, que o ideal seria confessar-se semanalmente e comungar pelo menos no domingo. Para os que não puderem, ele coloca, então, pelo menos quinzenalmente. Mas é claro que isso aí vai depender muito de lugar para lugar. De repente, vamos dar um exemplo aqui, você mora às vezes numa cidade pequena, só tem um padre para atender a cidade toda, e geralmente quando é o pároco, e a gente tem muita proximidade, a gente prefere se confessar com outro sacerdote. Então fica mais difícil, Você vai ter que se confessar quando for para outra cidade, outro lugar. Então, enfim, é claro que isso aqui é uma sugestão que Santo Afonso faz. Ele fala de confessar semanalmente, para quem é possível. Se não for possível semanalmente, quinzenalmente. Se não for possível quinzenalmente, ao menos mensalmente. E a comunhão, todo domingo, em estado de graça, obviamente.
e, se possível, participar da missa mais vezes e comungar mais vezes. Terceiro ponto que ele coloca: escolher um bom confessor, instruído e piedoso, seguir as suas orientações, tanto no tocante aos atos de devoção, como nas decisões importantes a serem tomadas. Não abandone o seu diretor espiritual sem motivo grave. Hoje em dia também essa é uma outra dificuldade. Às vezes é difícil a gente conseguir um diretor espiritual, um padre com quem a gente se oriente fixamente. Uma boa solução para isso hoje são as leituras espirituais e os conteúdos espirituais que a gente pode consumir, que nos orientam na nossa vida, né, sobre as decisões a tomar. E aí, se a gente vai confessando com frequência, mesmo que não tenha um diretor espiritual, é possível a gente se orientar bem, né? Depois, o quarto ponto: evitar a ociosidade, as más companhias, as conversas inconvenientes e principalmente as ocasiões de pecado, especialmente quando há perigo para a castidade. Então vamos lá: evitar a ociosidade, não ficar parado. Santo Afonso, ele diz que o descanso não é ficar parado, sem fazer nada, né? Das duas, uma: se você está muito cansado, então vai dormir, aí você dorme e apaga. Agora, não tem a possibilidade de dormir, você precisa estar com muita coisa para fazer, então o seu descanso será trocar de atividade. Isso é o descanso. Puxa vida, eu estou fazendo uma coisa aqui desgastante, está me cansando, eu paro um pouco, faço outra coisa, depois volto. Ociosidade, jamais, né? Evitar as más companhias. Puxa vida, pessoas que estão com conversas muito atrapalhadas, pessoas que estão numa murmuração, numa reclamação muito grande, querendo que você concorde com elas, tentar cortar a conversa, tentar evitar essas companhias, né? E aí ele fala: e evitar as ocasiões de pecado, principalmente em relação à castidade, né? O que isso significa? Casais de namorados, não namorem sozinhos, não fiquem muito tempo sozinhos, né? Tem que namorar na presença de outras pessoas, ou em local público, ou em casa mesmo, né? Onde está o pai e a mãe, para evitar a ocasião de pecado. Homens casados não devem ficar de muita conversa com outras mulheres, sejam elas casadas ou solteiras. Mulher casada, a mesma coisa, né? E assim, quem tem namorado, namorada, mesma coisa. Por quê? Para evitar, sobretudo, os pecados em relação à castidade. Quinto ponto que Santo Afonso coloca: nas tentações, principalmente nas tentações de impureza, né, os pecados de maus pensamentos, pecados contra a castidade, fazer logo o sinal da cruz e invocar os nomes de Jesus e de Maria enquanto durar a tentação, né, para afugentar mesmo as tentações, né? Ou seja, faça o sinal da cruz e vá repetindo Jesus e Maria, né, até que a tentação te abandone. Geralmente, a tentação ela não dura muito tempo. Se você resistir os primeiros 2, 3 minutos de tentação, pronto, a tentação já passou. É questão de resistir 2, 3 minutos. Se vem um pensamento, você afasta esse pensamento, 2, 3 minutos você já não pensa mais, né? Se vem uma tentação para você responder alguma coisa a alguém, espera 2, 3 minutos, aí a vontade passa, você cai em si e acaba não falando o que você falaria de cabeça quente. Então, é a questão de evitar esse tipo de coisa. Sexto ponto: se cometer algum pecado, arrepender-se logo e resolver a emendar-se e dizer a Jesus que você está arrependido do pecado. Se o pecado for grave, procurar confissão quanto antes. Então, isso é importante. Eu caí, cometi um pecado, me coloco diante de Jesus. Jesus, eu me arrependo, eu não devia ter feito isso. E eu faço um propósito de me confessar o quanto antes. Sétimo ponto: sempre que possível, ouvir as pregações de bons sacerdotes, pertencer a alguma irmandade ou grupo, e ali, naquele grupo ou naquela irmandade, procurar apenas a salvação
eterna. Olha que interessante esses conselhos. Sempre que possível, ouvir as pregações de bons sacerdotes. São Paulo fala que a fé entra pelos ouvidos. Às vezes você está lá de coração tão duro, tão longe de Deus, tal, e aí você vai ouvindo. E de repente uma palavra numa pregação, ela cai no seu ouvido. Nossa, aquilo cai como se fosse algo assim exclusivo para você. Parece que o sacerdote falou direcionado. É a graça de Deus atuando. Então, ouvir sempre que possível pregação de bons sacerdotes. Pertencer a alguma irmandade ou grupo. Aqui a gente poderia até dizer alguma pastoral, algum trabalho na igreja. Isso nos ajuda. Inclusive, é um exercício onde a gente pode fazer o bem para os outros. Quer ver uma coisa que é utilíssima e precisa de gente? As conferências vicentinas. As conferências de São Vicente de Paulo, que tem uma espiritualidade, que tem um trabalho de caridade. São Paulo fala que a caridade apaga uma multidão de pecados. As conferências vicentinas, elas são o braço da igreja chegando nas famílias mais necessitadas. Então, puxa vida, você pode ingressar na conferência vicentina da sua paróquia. Se na sua paróquia não tem, você pode procurar em outra paróquia e trazer para a sua. Tenho certeza que o seu padre aí vai gostar da ideia, e vai apoiar. Então, pertencer a algum grupo ou irmandade, você pode entrar na Irmandade do Santíssimo, na Ordem Terceira do Carmo, enfim. E aí Santo Afonso fala, ao entrar nestes grupos ou irmandades, procurar ali apenas a salvação eterna. Muita gente na igreja, infelizmente, terrivelmente, desgraçadamente, entra nas pastorais, entra nas comissões da sua diocese, da sua paróquia, apenas por uma questão de poder, para aparecer, para concentrar nas suas mãos um poder de mando sobre os outros. Isso não salva ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo não vai perguntar para você de quantas pastorais você fazia parte, quantas pessoas você coordenou, a quantas pessoas você deu ordem. Não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é a disposição do seu coração em amar e servir a Deus, em buscar a sua salvação, em buscar o seu bem e o bem do próximo. Então, o que Santo Afonso fala aqui, buscar unicamente a sua salvação. Eu conheço aqui N casos, nas paróquias por onde eu passei, de pessoas que por disputa de poder destruíram pastorais inteiras dentro das paróquias. Por essa disputa de poder, não, se não sou eu, então não é ninguém. Gente que pega a chave de coisas da igreja, não, essa sala ninguém mexe, essa coisa aqui ninguém põe a mão, tal coisa só eu posso fazer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. São umas brigas, umas disputas que não levam ninguém a nada. Então Santo Afonso fala, buscar a salvação eterna. O 8º conselho dele, para honrar Maria Santíssima, é muito eficaz para a santificação pessoal jejuar nos sábados e oferecer estes jejuns à Virgem Maria. Jejuar também na vigília das festas marianas, fazendo ao mesmo tempo alguma mortificação corporal, conforme o conselho do seu diretor espiritual ou a sua inspiração. Fazer novenas nas festas de Nossa Senhora, na festa do Natal, de Pentecostes e no dia do santo de sua devoção. Nas situações desagradáveis, nas doenças, nas perdas, nas perseguições, se você se conformar com a vontade de Deus e ficar em paz, você alcançará a santidade. Não se deixe perturbar, não permita que o mal externo a você entre em você. E quando algo desagradável ou algum contratempo lhe acontecer, diga sempre, assim Deus quer, assim seja. Todos os anos, procure fazer um retiro. E, se possível, uma vez por mês, reserve um tempinho a mais para rezar mais
do que o costume. Olha que interessante. Então, são conselhos muito práticos que Santo Afonso dá aqui para a nossa santificação. Pode ser que não seja nada diferente daquilo que você já tem ouvido, mas aí quando você olha para isso, e são várias coisas para fazer aí, nesse programa de vida, essa regra de vida para leigos. E quando você olha para essas várias coisas, a gente começa a ver que a gente não faz tudo isso. Então parece muito simples, parece muito óbvio, mas a gente não faz. A gente não coloca o nosso coração nessa disposição. Então é importante que a gente ordene o nosso coração. Siga esses conselhos simples, mas siga todos eles. E tente se aperfeiçoar neles. E o resto, Deus vai fazer. Santidade de vida não é fruto do seu esforço pessoal. Deus quer a sua determinação e o seu esforço para se colocar no caminho. Mas quem vai fazer frutificar não é você, não é o seu esforço pessoal. Quem vai fazer frutificar é a graça de Deus agindo em você. E quanto mais você se abrir a Deus e corresponder à graça, mais santo você vai ficar. Quanto menos você se abrir à graça e corresponder, menos santo você vai ficar. A Fátima, professor, qual o nome desse livro que leu? Esse livrinho que eu li aqui de Santo Afonso, ó, é um livrinho chamado A Oração. É um livrinho curtinho de Santo Afonso, ele tem 100 páginas, né? O próprio Santo Afonso, ele dizia assim, que se ele tivesse dinheiro, ele imprimiria e colocaria uma cópia desse livro na mão de cada pessoa do mundo, para que as pessoas aprendessem a rezar. Então, é um livrinho curtinho, e ele é publicado por várias editoras, viu? Esse meu aqui é da editora Santuário, de Aparecida, mas vocês conseguem achar em várias editoras, né? Então, é uma obra preciosa, assim, né? Vale muito a pena.